Sexto selo. Vamos lá. Versículo 12. Apocalipse 6, versículo 12. Vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra como uma figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos de seus lugares, os reis da terra, grandes comandantes, os ricos, os poderosos, todos escravos, livres, se esconderam nas cavernas, nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, escondei-nos da face daquele que se assenta no trono da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Esse sexto selo é o que vai marcar, vou pegar o sexto selo aqui, o ponto de virada para o encerramento do princípio das dores e início do próximo período, que é chamado de grande tribulação. Então ele ainda não é a grande tribulação, vai ser um evento cataclísmico, perceptível, vai acontecer algum negócio na atmosfera que vai ocultar sol, lua, vai ter alguma coisa assim que as pessoas daqui elas vão entrar em pânico, se aterrorizar, vai ter, e a gente vai ver que isso aqui vai acontecer algumas vezes daqui em diante, alguns tipos de terremotos um pouco mais violentos, a terra chacoalhando, sacudindo um pouco mais violentamente, cai uma chuva de meteoros na Terra aqui, que vai começar também a acontecer de uma maneira um pouco mais frequente. A partir disso aqui, a gente vai ver que além desse episódio aqui, vai acontecer mais 2 vezes. Aqui ainda não num efeito catastrófico, talvez o cometa que vai cair daqui a pouco, ele passou por aqui para dar a volta, para cair efetivamente no retorno da órbita, porque daqui a pouco ele vai cair. E esse caos, ele gera nas pessoas que estão aqui uma sensação, uma percepção de que tem algo diferente acontecendo no mundo, né? E que gera neles uma percepção de que o Deus cristão, de alguma forma, está contra eles e que alguma coisa nessa sentido está acontecendo. Esse sexto selo, provavelmente, é o que vai marcar o ponto de virada das pessoas, desse sentimento de estar completamente alheio à perspectiva espiritual, religiosa, alguma coisa nesse sentido, e vai prepará-los para aquilo que vai acontecer posteriormente quando o anticristo passar a ser adorado como uma divindade. Porque o que acontece? O ser humano, naturalmente, ele é supersticioso, né? Isso é uma das características, quase que inatas ao ser humano. Ele busca explicações sobrenaturais para coisas que acontecem. Às vezes é uma coisa sobrenatural, e aí ele busca uma explicação sobrenatural, e às vezes ele acha ou não, mas ele intuiu certo que era uma coisa sobrenatural. Às vezes é uma coisa natural, tem nada de sobrenatural acontecendo, mas como ele não entende, ele também começa a atribuir algum tipo de coisa sobrenatural para aquilo ali, né? Tava vendo uma cliente minha essa semana, ela postou um story, ela estava cozinhando e ela é meio que assim, avessa a cozinha, ser mulher do lar, essas coisas assim, é empresária que trabalha, essa coisa arada toda que o lugar de mulher não é ali. E aí, só que aí ela estava cozinhando, ela fez um story e aí ela postou assim, olha só, gente, hoje me deu uma vontade enorme de cozinhar e eu não me aguentei, e aí eu vim aqui cozinhar e não sei o quê, e aí eu fui pensando, mas por que eu fiz isso? Aí eu descobri que é porque a lua está crescente em Capricórnio, né? E aí isso significa que você vai fazer coisas novas, você vai fazer coisas diferentes do que você faz, e não sei o que, aí deu toda uma explicação baseada no horóscopo, né? Então o ser humano é assim, ele é supersticioso, ele sempre vai tentar buscar alguma explicação sobrenatural para esse tipo de coisa. O nosso mundo caminha para o agnosticismo. Esse é o principal rumo, vamos dizer assim,
da maioria das pessoas no mundo ocidental. Vão tentando caminhar para uma ideia de cientificismo puro, da ideia de que tudo é natural, tudo é materialismo, que não existe nada disso. Então, provavelmente isso nessa época aqui vai estar muito mais aflorado, vai estar, vamos dizer assim, mais aguçado, as pessoas vão estar aí nessa crise da perda do material, por causa das guerras, das confusões e etc. E de repente tem um cataclisma ecológico, visível, perceptível, alguma coisa que nunca aconteceu antes, e aí isso começa a inclinar o coração das pessoas de volta para uma percepção de realidade espiritual. E aí, nesse momento aqui, é que a gente está chegando em Mateus 24:14, que é aquela passagem que o Evangelho concluiu a sua pregação. Ele foi pregado em todos os povos, em todas as nações. Todas as pessoas que existem nesse momento aqui na face da terra ouviram sobre Jesus, tiveram acesso a Jesus. A grande maioria rejeitou, mas Jesus não é desconhecido para as pessoas, porque o Evangelho foi pregado. A mensagem foi efetivamente comunicada. Então, Mas aí, se houver arrependimento, ainda vai ser salvo. Sim, ainda vai ser salvo. Quem arrepender nesse momento aqui, ainda vai ser salvo. Quando isso aqui acontece, o capítulo 7 de Apocalipse, ele mostra para nós também uma virada naquilo que a gente tinha lido na aula passada do tempo dos gentios. O tempo dos gentios encerra, ele começa a mudar. E aí o holofote, ele vai voltar para Israel, para os judeus. Aí fica a última semana. Exatamente, que é o que acontece aqui no capítulo 7. Então, no capítulo 7, o João, ele lê o seguinte, no versículo 3: Não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então ouviu o número dos que foram selados, que era 144.000 de todas as tribos do filho de Israel. Aí ele cita o nome de todas as tribos aqui, até o versículo 8, com exceção da tribo de Dan. Aí ele repete José duas vezes, através de José e de Manassés. E aí, esse ato aqui mostra que esse vigor do Evangelho, esse impulso do Evangelho, também começa a retornar para a nação de Israel. Então, o que nós estamos tendo aqui, tá? Nesse momento do selo aqui. Tá, a gente está na transição do princípio das dores. O princípio das dores está finalizando, então agora vai entrar as dores de verdade. As dores de verdade, que é chamado de grande tribulação, porque é um troço muito violento, vai afetar isso que no versículo 3 falou que ainda não era para afetar: terra, mar e árvores. Então a gente vai ver que isso vai ter cataclismos ecológicos em todos esses elementos aqui, né? Então o que acontece? Nesse momento aqui de virada, quando esse sexto selo abre, entra um momento de paz no mundo. Então, o que acontece nessa situação aqui, nesse momento? Aquilo que Daniel fala lá no capítulo 9, que a gente leu na primeira aula. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. O anticristo organiza a casa. Ele consegue pacificar o mundo, ele consegue terminar com todas as guerras, ele consegue organizar a inflação, a fome, o caos, ele consegue trazer um equilíbrio novamente para a humanidade, restaurar o que tinha se destruído ali, sei lá, tecnologia, o que quer que seja. Ele pacifica a humanidade por um período de 7 anos, tá? Ou ele gostaria que fosse por um período de 7 anos. Muita gente já morreu aí também, né? Já morreu 1/4 da população mundial. Quando isso aqui... Tá, vou deixar isso aqui. Deixa eu jogar isso aqui para trás.
Só pra gente coisar aqui. E durante esse tempo a perseguição ao cristianismo não parou. Porque tem isso, o anticristo pacifica o mundo, mas a perseguição segue. Ela continua. Então é tipo, sei lá, na época da União Soviética, dentro da Rússia era pacificado, eles não estavam em guerra com ninguém, estava tudo resolvido ali dentro, mas estava matando cristão todo dia, né? Você podia ser tudo menos cristão. Então isso está acontecendo agora no mundo. Pacificou, o ser humano está mal, o nível de maldade elevadíssimo, cristãos morrendo, mas economicamente, a saúde das pessoas, isso tudo volta ao normal, vamos dizer assim, ao normal de prosperidade. Depois de cair os meteoros Que não é uns meteoros, não é o forte meteoro ainda, tipo os meteoros brilha o céu, mas porque a gente vai ver que vai cair um meteoro aqui que é uma devastação. Aí nesse momento aqui, tá? Ele faz a paz de 7 anos. Um tratado de paz na ONU da época que existia lá, e reúne os países, e ele assina esse acordo de paz com todos os países do mundo. Então ele assina essa paz de 7 anos, tá? E aí, olha só, vamos voltar lá a gente viu aqui no capítulo 7 que esses 144 mil começam a ser selados, então são judeus que estão se convertendo, que estão se voltando para Deus e que vão desempenhar um papel de evangelização na nação de Israel, entre os judeus, porque nessa época os judeus estão afastados igual hoje, afastados de Jesus, não reconhecem Jesus ao Messias e etc. Então, o holofote, ele começa a ir para lá, para a nação de Israel. Aí, vamos lá em Daniel 9, só para a gente fechar esse pedacinho aqui. 9, versículo 27. Ele fará firme aliança com muitos por 1 semana. Assinou um acordo de paz de 7 anos. Por 7 anos eu vou governar o mundo, vou pacificar tudo, vou organizar tudo vai ficar feliz, confiem em mim, me sigam, me acompanhem, e aí o mundo segue. Você tem um mundo 100% globalizado, 100% viu a catástrofe que foi a última guerra, a última vez que tentou cada um cuidar dos seus próprios interesses, então vamos ceder a essas tentativas que já eram feitas antes de unificar tudo, de ter um dinheiro único, de ter uma forma única de fazer as coisas, um imposto global, uma coisa única de absolutamente tudo, e vamos seguir esse cara que venceu a guerra, que foi o cara que organizou as coisas, porque aí Deus também deu o impulso para ele sair bem nessa situação. E aí, olha só o que Daniel fala aqui, que o anjo, no caso, fala com Daniel aqui. Na metade da semana, ele fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. O que acontece? Durante 3 anos e meio, na metade da semana, depois de 3 anos e meio disso, ele invade a cidade de Jerusalém e profana o templo e cessa os rituais judaicos que vão estar acontecendo no templo judaico naquele momento. E ele inicia uma perseguição aos judeus durante esse tempo anterior aqui, aos 3 anos e meio. Convertidos. Não, judeu mesmo, judeu de raça. Esse tempo aqui que o mundo está pacificado, ele está voltando-se contra os judeus e implicando com o que os judeus estão fazendo ali. Então é isso, vamos agora lá no Mateus 24. Os judeus não têm dia de paz. Não tem, cara. Mas isso é por causa inclusive do que eles representam, né? Sim. Se o diabo acabasse com os judeus no mundo, por exemplo, ele exterminava as profecias. O versículo 15, no 24:14, então é quando Jesus falou: e será pregado esse evangelho do reino por todo mundo para testemunhar a todas as nações, então virá o fim. Aí o que Jesus menciona como sendo
o início do fim. Versículo 15. Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda, então Jesus está falando de quê? Daniel 9, 27. Ele está mencionando esse versículo que a gente acabou de ler. Então ele fala assim, o fim, ele começa aqui. Quando o anticristo entrar no templo em Jerusalém e profanar o templo de Jerusalém. Então, a partir desse momento aqui, é que nós temos a grande tribulação. Jesus fala aqui, ó. Os que estiverem na Judéia fujam para os montes, quem estiver no eirado não desça tirar de casa alguma coisa, quem estiver no campo não volte atrás para buscar sua capa, ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naquele dia, orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Aí entra o texto que eu acho que o Johnny tinha mencionado antes. Ó. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então o que Jesus fala nesse trecho aqui? Que a grande tribulação, ela começa no dia da invasão do templo. É esse que é o marco que a gente conta como grande tribulação. Então, grande tribulação não são 7 anos, são 3 anos e meio. Porque na primeira metade da semana era paz. Foi na metade da semana, segundo Daniel 9, 27, que ele entrou lá e profanou o templo e mexeu com a religião dos judeus. Então, isso aqui já é um dado importante, que a gente tem muita teologia confusa na contagem desse tempo aqui, no momento de definir isso aqui, porque a teoria pré-tribulacionista tradicional diz que 7 anos é a grande tribulação, que a grande tribulação dura 7 anos. Né? Aí a gente viu aqui na Bíblia que não, são 3 anos e meio. Ela vai ser desse momento aqui em diante. Tá? Aí, o que vai acontecer? Mas aí também não dá 7 anos de paz, né? Não dá 7 anos de paz. Ele assina paz por 7 anos, mas descumpre na metade. A paz já cessa na metade. E começa, que é o que a gente vai ver provavelmente na outra aula, a preparação para uma guerra. De novo, de proporções mundiais. Então, o acordo é de 7, mas durante esse tempo aqui ele começa a implicar com os judeus, e aqui a gente tem uma crise iniciando. E se você gostou dessa resposta e quiser estudar com a gente, acessa aqui embaixo o link para você poder estudar junto com a gente, fazer o nosso seminário. Vai ser um prazer ter você junto com a gente.